que nós estamos vivendo hoje em dia? A sociedade está se mexendo, e esse sistema está igualzinho como era, piorando. Então, vão se gerando contradições, a meu ver, que estão levando a essa perplexidade, essa situação, e o crescimento do sentimento de que é necessário mudar. Quais são essas contradições? Primeiro, é do fato de que a sociedade tem uma informação crescente e ela tem uma falta de controle crescente sobre os seus parlamentares. Ela cada vez está mais bem informada sobre o que acontece, entende? Ela cada vez quer ter alguma interferência nesse processo e cada vez o deputado está mais fora do controle dela. A segunda contradição é entre isso, você tem um voto majoritário extremamente eficaz e um voto proporcional inteiramente ineficaz. Vamos ter claro, Lula se elegeu, teve 60% dos votos no segundo turno. Se pegar os partidos que apoiaram o Lula, mesmo que foram para o segundo turno, isso dava o quê? Uns 180 votos. Isso quer dizer que o restante era de oposição? Não era de oposição também, não. O restante estava ali, uma parte era de oposição, e o restante estava ali o quê? Para começar a conversar. Entende? Isso. Quer dizer, começar a conversar pode ser começar a conversar transparente, na frente da sociedade, discutindo programas, discutindo ajuste de programa, pode ser para começar para conversar nisso aí que se viu. Então, nós temos uma contradição entre um voto eficaz majoritário e um voto absolutamente ineficaz do ponto de vista proporcional. E isso é que gera o fato de que, além dos poderes presidenciais extremamente fortes no Brasil, é que leva o fato de que o Executivo entra com tudo em cima do Legislativo. Mas nós temos uma contradição entre essa pulverização partidária que existe na Câmara, que é fruto desse processo, e um presidente com grandes poderes. Como é que resolve isso? O que existe? Você tem, reparem só, vamos pegar a primeira contradição lá atrás, quer dizer, o voto eficaz majoritário, o voto ineficaz proporcional. É ineficaz do ponto de vista dos interesses do conjunto do país, mas ele é eficaz do ponto de vista dos interesses segmentados dentro da sociedade. Então, estabelece aqui exatamente uma zona de resistência dentro do Congresso e de ajustes que imediatamente o quê? Começa a atuar para dobrar o presidente, para moldar o presidente, entende? No sentido de limitar, entende? A margem de ação dele, através de concessões, etc. Nós temos uma outra contradição entre um sistema político que dá peso enorme às regiões mais atrasadas do país e ao desenvolvimento econômico e social do país, que dá um peso crescente às regiões mais desenvolvidas. Como é que resolve isso? Vamos ter claro o seguinte, a Constituinte, nossa, cidadã, maravilhosa, etc. e tal, mas a Constituinte não foi exclusiva, ou seja, não foi eleita para ser Constituinte. Ela era Congresso e Constituinte, e ela foi eleita com o Congresso com base nas mudanças do pacote de abril, que, por sua vez, já deu mais poder aos estados menos populosos, mais atrasados, etc. O que a Constituinte fez? Reforçou mais isso ainda. Mínimo de 8 deputados por partido. Então, hoje em dia, nós temos um Congresso que também não representa os setores mais dinâmicos do país. Então, nós temos um conjunto de contradições, entende? Que, a meu ver, colocam a necessidade de mudanças importantes. Como mudar? Este é que é o problema. Eu não estou nem discutindo o sistema. Eu vou dizer, pessoalmente, eu sou favorável ao sistema misto, entende? Mas é a minha preferência, o país pode chegar a outra. Eu acho que só que tem que mudar isso que está aí. Para um sistema qualquer que os políticos não saibam o caminho das pedras todinho, todo certinho, e o eleitor esteja sem margem de controle nenhuma sobre isso. Então tem que mudar. Como mudar se quem vai votar qualquer mudança é o Congresso? Está colocado um problema. Não é um problema de fácil solução, não. Só vamos mudar isso se reforma eleitoral e política, de fato, entrarem na agenda como um tema central. Por exemplo, a ponto de, na próxima eleição presidencial, cada presidente ser obrigado a declarar o que ele pensa, mais ou menos, que projeto ele pensa em mandar. Como é que vai ser essa nova pactuação, entende, que se dá no sistema de representação no país? Não quer dizer que vai prevalecer exatamente a dele, mas ele tem que opinar, ele não pode dizer, não, eu vou mandar para uma comissão de iluminados, de doutores. Não, ele tem que discutir, isso virou um problema nacional. Então, tem que contar com um executivo que se dispõe a influenciar, uma opinião pública muito ativa, uma sociedade muito ativa nesse aspecto, e uma certa simpatia ativa também do judiciário, porque não é fácil mudar o sistema sem o judiciário, não. Quer dizer, por exemplo, se quisesse caminhar para algum tipo de voto voto distrital, alguma coisa assim, tem muita gente que interpreta que na Constituição você vai precisar, está lá que o voto é proporcional, então você vai precisar de uma reforma, tá? De uma emenda constitucional. Fica complicado. Isso vai acabar, de alguma forma, sendo assunto de interpretação.
Então, eu acho o seguinte, precisa se criar um novo clima. Será que vai se conseguir? Eu não sei se vai se conseguir, mas eu não queria me declarar satisfeito com o que está aí. Eu acho o seguinte, há muitas coisas aí que estão sendo votadas agora são positivas, entende? Proibir showmício, tempo de campanha, vamos botar só dentro de estúdio e, de preferência, ao vivo, os programas de televisão, modificar regimento para valer, do ponto de vista do funcionamento interno do Legislativo, as bancadas que saíram das urnas e não as bancadas que se formaram depois, cláusula de barreira, tem uma série de coisas positivas, mas isso aí ainda está fazendo ajustes dentro de um modelo que, a meu ver, entende, não se sustenta mais, porque não está mais à altura do país. Eu não sou muito a favor de lista fechada, não. Não sou muito, não. Mas entre o que está aí, lista fechada, eu prefiro lista fechada. Não tem a menor dúvida, entende? E acho que essa coisa que se fala muito, com isso está se tirando o direito do povo de escolher os seus deputados, porque as oligarquias vão montar a lista de baixo para cima, e aí eu acho que tem mecanismos, todos os sistemas têm problemas e todos os sistemas podem ter mecanismos de compensação. Você pode ter mecanismos na convenção, qualquer lista que tiver tido 20% dos votos é representada proporcionalmente e de forma ordenada dentro da chapa final em função daquilo. Então, eu tive 30% dos votos, o terceiro lugar na lista da minha sublista. Você tem forma de fazer isso. Em todos os sistemas há problema. Agora, assim, a questão é se nós achamos que esse nosso sistema aí, com uma guaribada, alguns ajustes, entende? Ele resolve os problemas e ele é fruto da nossa experiência histórica e ponto final, ou se ele pode ser reformado com atitude ativa da sociedade, da população, dos agentes políticos. Eu me incluo aí na segunda etapa.